Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem em nosso programa de estudo bíblico à distância. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e é um grande prazer estar aqui com você para estudar a Palavra de Deus. Hoje começamos uma nova série de estudos bíblicos e será muito importante para a gente iniciar aqui uma conversa sobre como que o estudo bíblico ajuda a gente a formar doutrina, a formar teologia. Essa é a natureza desse estudo bíblico, porque nós vamos nos apropriar do conteúdo de uma carta escrita por Paulo a uma igreja no século I, para arrancar dela lições de uma doutrina muito importante para a fé cristã, que é a doutrina da redenção. A redenção é um tema básico para compreendermos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que ele fez em sua vida e como isso se inclui no projeto divino. E a carta de Paulo aos Efésios enfatiza muito esse aspecto. Então eu convido você a gente iniciar essa jornada. Será uma jornada de 2 meses, para a qual eu convido você a estar munido não só da sua Bíblia, porque é importante, nós estudamos a Bíblia, não é? Mas também do material que a gente já colocou à disposição em nosso blog. Você pode acessar e baixar gratuitamente. A apostila, ela está preparada, ela está, bem dizer, pronta, mas acontece que é um texto que, como a gente está na aula, esse texto ele vai ganhando vida. Então, a cada domingo é bem possível que a gente apresente novas inserções de conteúdo nessa apostila. Mas assim, pelo menos você tenha uma ideia de todo o programa de estudo bíblico que está ali, onde a gente começa e onde a gente termina. E você pode baixar gratuitamente, ela está no nosso blog. Eu coloquei o endereço aqui no chat, está aqui do lado, se você usa computador, ou aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você pode encontrar também nosso blog, na página de estudos. Você vai lá, você vai encontrar a apostila com o título Redenção. Você precisa disso para viver. Estudos na carta aos Efésios. Então, já que você tem condições de fazer isso, você pode colocar a apostila no seu celular, no seu computador, você pode imprimir, você pode compartilhar com seus amigos. Ela é um presente da nossa igreja para você. Eu tenho esse cuidado, né, que para mim é um privilégio, colocar no papel, colocar em forma de texto tudo aquilo que eu compartilho com a nossa igreja em termos de reflexão, mensagens. Você tem a certeza de que, se tiver alguma dúvida, você pode fazer pergunta, que eu vou lá, posso corrigir, posso atualizar, e isso vai ser muito proveitoso para o conhecimento bíblico que a gente precisa ter. Você também tem lá no nosso blog outras apostilas e outras videoaulas correspondentes a essas apostilas. Você dá uma olhadinha lá com calma e você vai ver uma série de estudos bíblicos, não só de textos bíblicos, mas também de temas que são relacionados à pesquisa bíblica. E eu convido você a explorar esse conteúdo de maneira que faça bem para a sua vida. Outra coisa que nós fazemos também é deixar o material de apresentação. Também temos o nosso material preparado. Eu vou colocar aqui para a gente acompanhar a aula. Muito bem, esse é o tema da nossa lição, da nossa aula, né, nosso curso que começamos hoje. O tema é redenção. Vamos falar sobre redenção. A palavra redenção é uma palavra muito importante para o contexto social do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Porque redenção
ou remissão, as duas palavras têm o mesmo sentido, diz respeito a uma prática que era conhecida na época quando havia a escravidão. Então, um escravo, ele tinha um preço, ele tinha um valor, ele tinha que era correspondente à sua dívida. Se o escravo conseguisse pagar aquela dívida, ele ficava livre do regime de escravidão, se tornava um sujeito livre. Mas, assim, poderia ser pago por ele ou poderia ser pago por outro, se alguém quisesse comprar aquele escravo do seu senhor. Então, uma vez remido, aquele escravo passa a ser subordinado ao seu remidor. Então, a dívida de um escravo, ela dificilmente era paga. E essa palavra é utilizada exatamente por causa do caráter do sacrifício de Cristo na cruz, que pagou totalmente a nossa dívida, que liquidou a nossa dívida totalmente por causa da nossa condição de pecadores. Então, quando a gente fala de remissão, estamos falando também de perdão, de libertação, de outros temas relativos à nossa condição de pessoas perdidas, que vivem distante da graça de Deus. Então, se a gente está explicando isso, é porque você precisava saber, não é? Então, vamos seguir adiante no nosso estudo. A nossa primeira aula de hoje vai ser um tema que Paulo desenvolve logo no início da carta. O tema da redenção é motivo de celebração. Por que você deve exaltar a Jesus? Por que você deve celebrar a obra de Deus na pessoa de Cristo Jesus? Por causa da obra da redenção. Esse é o principal fato que faz com que a gente se torne um adorador, alguém que reconhece a soberania de Deus e a sua condição de Senhor da nossa vida, porque a nossa dívida foi totalmente paga na cruz do Calvário e isso não nos custou nada. Que bacana isso, né? Bom, o texto que vamos ler da palavra de Deus, que vamos nos basear nessa primeira lição, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14. Eu, propositalmente, não vou ler os versículos 1 e 2, porque é aquela fase introdutória, é aquela apresentação. Ele se apresenta como o apóstolo de Jesus e como aquele que se dirige a uma comunidade de santos e fiéis tementes a Deus. E por que a gente está nisso? Porque a gente foi alcançado pela graça. E aí, então, o texto que é de acordo com a NVI, a nossa igreja utiliza a tradução da NVI, mas você pode acompanhar em qualquer outra versão das Escrituras. O texto bíblico apenas é a linguagem da tradução que vai fazer a diferença, mas a mensagem é exatamente a mesma. Eu vou ler aqui, então, para você acompanhar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus,
a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrestres, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Texto rico, não é? Um texto de uma teologia profunda, de uma riqueza de informações importantes, para a gente poder debater aqui dias a fios, né? Olha, eu garanto a você que na história do cristianismo, esse tema foi muitas vezes debatido, foi muitas vezes dissecado, e o que nós vamos fazer aqui não é um exercício de inovação teológica. Não vamos fazer isso, porque no que diz respeito aos aspectos teológicos que o texto induz a gente a pensar, nós entendemos que isso já foi feito no passado. Se você quiser entender, olha, Santo Agostinho, Lutero, Calvino, todos os grandes teólogos do cristianismo, ao longo desses 2000 anos de história, já desenvolveram discussões sobre isso. Então, nós não queremos nos prender a uma linha teológica, mas trazer essa informação do texto para dentro da nossa realidade. Então, nós faremos aqui um exercício, sim, de teologia, mas uma teologia prática, uma teologia para a vida, sem a gente se preocupar com as fórmulas teológicas defendidas pelos teólogos do passado, tá bom? Então, nós não temos nenhum compromisso com nenhum segmento teológico em vigor, e sim olharmos o texto bíblico à luz da nossa vivência, da nossa experiência de vida, que é muito mais voltada para uma teologia da praxis, teologia da conduta, que nos leva a nos tornarmos pessoas mais prudentes em nossos atos, que reconhecem e têm gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Amém? Então, nesse nosso exercício, nós vamos começar ressaltando o tema central da carta. O tema central da carta. Como nós vimos, o tema central da carta é o tema da redenção, um tema teológico. O apóstolo Paulo, ele usa essa palavra muitas vezes, ele fala dessa obra maravilhosa de Cristo, de nos alcançar em meio às nossas perdições e nos trazer a uma nova realidade, uma nova dinâmica de vida, uma dinâmica dominada pela graça de Deus na nossa vida. É disso que ele está tratando em sua carta aos Efésios. Redenção, meus amados irmãos e irmãs, é um ato de tirar a culpa ou a dívida de alguém. Então, quando você tira essa culpa ou essa dívida, você, então, recebeu um ato de redentor. Esse termo é usado também, por exemplo, nos contratos de clubes.
Já ouviu falar do sócio remido? Sócio remido. Quem é o sócio remido? É aquele que não paga contas. Ele não paga os lucros, as tarifas, né, de ser sócio, o prêmio da entidade que ele participa. Então, os clubes têm os sócios remidos, que são aqueles que entram com uma cota e aquela cota cobre todas as suas dívidas a vida toda, inclusive dos seus filhos, e ele tem acesso a todos os serviços do clube. Eu não sei se você já foi filiado a algum clube. Eu nunca fui filiado a clube algum, mas a gente sabe dessa condição, né, que é peculiar em algumas agremiações. Não são todos os sócios que têm acesso ao título de sócio remido. São alguns sócios muito especiais e que alguns deles já passaram por algum tempo pagando suas anuidades, suas taxas, e por um ato de graça, né? É graça mesmo, é o nome que se dá mesmo nas assembleias gerais dos clubes, né? Por um ato de graça, o título é concedido a alguém para livrar um sócio de continuar pagando suas anuidades. É um presente, né? É uma dádiva, realmente. Eu me lembro que, quando morava em Nova Friburgo, tinha um importante clube da cidade que tinha serviços fabulosos de piscina, de áreas de esporte, atividades culturais. E o sócio remido, ele não pagava nada. Então, ser sócio remido daquele clube era o sonho da elite, o sonho da sociedade friburguense. Olha, gente, é realmente uma dádiva, é ação e é uma concedida por graça das autoridades que administram o clube. Bom, deu para você entender o que é redenção, então? Redenção é um ato de conceder ao outro o perdão de sua culpa ou o perdão da sua dívida. Claro que isso não é assim passar uma borracha apenas, não. A pessoa paga pela sua dívida. A pessoa paga pela dívida do outro. Então aquela dívida ela é quitada por alguém. Alguém pagou aquilo. É isso, porque a dívida ela nunca termina. Ela é quitada por alguém. Então é importante a gente saber disso. A redenção ou a remissão ela é um ato que depende de um ressarcimento, de alguém que pague pela nossa culpa, de alguém que pague a nossa dívida. O sentido de ser redimido, né, é de retirar um escravo do mercado. Então, tem alguém que tem uma dívida alta e ele só conseguirá pagar aquela dívida trabalhando como escravo para um senhor. Então, esse senhor compra a dívida desse escravo e esse escravo vai trabalhar por ele. Era assim naquela época da escravidão, no primeiro século, dando a ele uma certa liberdade. Então, quando ele é resgatado, quando sua dívida é quitada, então ele alcança a liberdade. Então, o outro lado da redenção, quando você tem a redenção, de um lado você tem uma escravidão, uma dívida, uma culpa que precisa ser expiada. E aí, então, do outro lado, quando a redenção acontece, o outro lado da redenção é a liberdade. Então, estou dizendo aqui que é o mesmo que remissão, porque exatamente a palavra redenção e remissão quer dizer a mesma coisa. O remidor, ou o redentor, ele paga o preço do resgate daquele escravo. Ele quita a dívida. Isso lembra que a redenção que há em Cristo é para nós de graça. Alguém pagou para mim. A minha dívida, a minha transgressão foi toda quitada em Cristo. Alguém pagou, para mim foi de graça, mas não foi barata para Cristo, porque custou a vida dele. Para que eu pudesse ser redimido, e você também, meu querido, minha querida,
você contou com a vida inteira de Jesus. Custou a própria vida de Jesus, a vida toda, o modo como ele viveu, o jeito como ele ensinou e também até o jeito que ele morreu. Tudo no pacote serviu como custo ou custeio da nossa redenção, para que a gente hoje pudesse ter liberdade. Liberdade. Muito bem. Tem outros termos, né, para a redenção. Eu citei a palavra perdão, mas também tem libertação, resgate. São palavras muito próprias para designar a obra da redenção. A obra da redenção, então, ela inclui a nossa libertação, nos tornar livres do peso da culpa, da dívida pelo pecado, da nossa transgressão e nos resgatar da nossa condição de perdido. Isso quer dizer exatamente perdão. Então, redenção, remissão, libertação, resgate e perdão estão interrelacionados, fazem parte dessa mesma obra maravilhosa que é a obra da redenção, que foi operada em Cristo e que o apóstolo Paulo quer ressaltar aqui na carta aos Efésios. Então, por que isso é importante para nós? Porque as nossas maiores angústias, meus amados irmãos e irmãs, estão vinculadas às nossas impotências, às nossas limitações, que são provocadas exatamente por causa das nossas próprias escolhas e transgressões. Nós somos seres finitos, nós somos seres incompletos, nós somos seres dominados pela incerteza. Então, finitude, incompletude e incerteza são os fatores que caracterizam a condição humana. E isso é que nos leva a ir além, a querer algo que está fora do nosso alcance. Quando a gente intenta alcançar algo que está além das nossas forças, só dá pela transgressão mesmo. Então a transgressão, ela acontece em toda a condição humana. Todo ser humano é passível, ele acaba sucumbindo a esse anseio de ir além, de transgredir normas, de transgredir limites, de transgredir sua própria condição para poder se ver satisfeito. E, na verdade, é nisso que consiste a nossa condição de pecadores. Então, a melhor maneira de entender essa condição é a partir da definição bíblica do que é o pecado, que é um conceito, não é, meus irmãos, que é muito pouco tratado na igreja. A gente fala de pecado como se fosse uma coisa errada que a gente faz. Então você comete um deslize e aquilo é o pecado. Não, aquilo não é o pecado. Aquilo é um ato pecaminoso, sim. Mas o pecado está exatamente na intenção com que aquele ato é praticado. Tanto que Jesus, quando trata da questão do pecado no Sermão do Monte, ele fala assim, olha, você ouviu falar de que adultério é pecado. Ok, é pecado sim. Mas eu diria que se você olhar para a pessoa do sexo oposto com atos libidinosos, com más intenções, você já pecou há muito tempo, mesmo que não tenha cometido o ato. Entendeu, gente? O pecado em si, ela está nas intencionalidades, não somente na prática. Claro que a prática do pecado, ela é nociva. Ah, mas eu não fiz, mas intencionou. E é a intencionalidade que faz com que o pecado atinja o nosso interior. Uma pessoa intencionada a pecar tem problemas. Problemas de quê? De querer superar suas limitações, suas finitudes. E isso é que leva à perdição, porque a gente não sabe aonde a gente pode ir, até onde essas intencionalidades vão nos levar.
Então, o pecado é uma espécie de um representativo, é um sinônimo de nossa fragilidade. Somos seres pecadores, todos nós. Por isso que Paulo diz aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque todos podemos passar por situações pecaminosas. Somos seres capazes de transgredir. E olha, isso é inevitável. Lembro do meu professor de teologia sistemática na época do seminário. É possível que alguém viva sem pecar? Ele disse, sim, é possível que alguém viva sem pecar, porque Jesus viveu sem pecar, diz as Escrituras. Mas é improvável, e eu acrescento aqui, é inevitável que alguém viva sem pecar. É improvável e inevitável. Eu gosto muito da poesia de Augusto dos Anjos. E ele, nos seus versos íntimos, diz que o homem que neste mundo vive entre feras sente a inevitável necessidade de também ser fera. É a situação do pecado. Nós que vivemos numa sociedade corrompida pelo pecado, sentimos inevitavelmente a necessidade de também transgredir, de também ir além, de também ultrapassar os nossos limites. De tal maneira que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia afirma que nós somos redimidos, isso quer dizer que podemos, então, mesmo pecadores, mesmo suscetíveis ao erro, mesmo transgressores, nós podemos desfrutar de uma certa liberdade de viver. De uma certa não, da liberdade de viver da maneira como Deus nos criou, apesar de termos transgredido. Essa é a ideia da redenção. A ideia de que você pode resgatar a sua condição de liberto, de pessoa livre pela graça de Deus. Jesus reconheceu que sua vida, sua missão, seu ensino estavam totalmente voltados para essa obra, de buscar e de resgatar o que se havia perdido. Em algum momento, a humanidade perdeu-se de si mesmo. E aí, então, Jesus ele estava consciente de que sua obra, seu ensino, sua missão, sua vida estavam intimamente voltadas para o resgate dessa condição perdida da humanidade toda. Está lá em Marcos capítulo 10, verso 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. Então, na celebração da comunhão com os seus discípulos, Jesus lembra qual é o sentido da sua obra redentora. Lá naquela ceia, na última celebração da ceia de Páscoa com seus discípulos, ele diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aí está o preço pago, o símbolo de Deus para o resgate da nossa condição de humanos perdidos diante do Pai. A redenção, então, é uma bênção, é uma dádiva, como eu havia falado, é um presente que a gente recebe, é um presente da graça para a nossa vida. Ser redimido é um privilégio que Deus nos concede por sua graça. Não há necessidade de você pagar preço algum, de cumprir qualquer exigência, apenas
acolher o convite amoroso do Senhor para viver debaixo da sua graça. Então, a bênção da redenção implica em alguns aspectos. Então, ele vai começar a sua carta fazendo essa saudação, e aqui eu até faço um comentário sobre isso. Então, após a saudação da igreja de Éfeso, Paulo apresenta o propósito de Deus na obra da redenção. Para que a gente foi redimido? Para que Deus fez isso com a gente? Por que eu fui redimido, eu e você fomos redimidos? Paulo se apresenta como o apóstolo da vontade de Deus e se dirige aos cristãos como os santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Essas duas informações são muito importantes porque é isso que vai dar validade para aquilo que o apóstolo Paulo vai falar aos crentes de Éfeso. Ele fala assim por quê? Porque ele tem uma autoridade que vem de Deus. Porque foi a vontade de Deus que o fez apóstolo. E ele se dirige a pessoas que têm condições de compreender e de assimilar essa mensagem, porque acolheram o convite gracioso de Jesus para segui-lo, para seguir Jesus. Então, essa carta ela tem uma certa conotação bastante rica, exatamente por isso, porque é alguém autorizado por Deus falando sobre essa obra para pessoas como nós, que acolhemos o convite maravilhoso da graça. Então, Paulo vai dizer assim, tem bênçãos guardadas para a gente. Ao contemplar as bênçãos de ser alcançado pela obra redentora, Paulo, então, identifica o conjunto de ações que devem nortear a adoração da comunidade de fé. Ele está falando isso para uma igreja. E é por causa dessa obra redentora que a igreja precisa exercer a sua missão no mundo. Ele diz assim no versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já começa dizendo, glória a Deus, vamos glorificar ao Senhor. Bendito o que veio em nome do Senhor, que completou esta obra. E é por isso que nós nos constituímos como corpo de Cristo para adorá-lo. Então, o que essa redenção que há em Cristo nos proporciona? Eu alistei aqui algumas coisas que Paulo fala. Por exemplo, Paulo fala de uma vocação. Vocês não estão aqui porque querem, mas porque Deus nos escolheu. Foi o Senhor que nos chamou. Fomos convocados, fomos vocacionados para estar aqui juntos. Fomos acolhidos. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Quem? Eu sou um privilegiado? Sou um predestinado? Não, todo ser humano é um predestinado a ser convocado para isso. E uma vez convocado, se você o acolhe, então você está em condições de ser tratado como filho adotivo, adotado como filho. Essa explicação tira muita dúvida sobre a questão da predestinação. Eu creio, eu particularmente, não compartilho de alguns princípios teológicos defendidos por segmentos renovados, né, ou calvinistas. Não. No meu modo de entender, a predestinação é para toda criatura humana, em termos de vocação, em termos de chamado divino. Todo ser humano é chamado, e todo aquele que diz sim para Deus é destinado, ou previamente destinado, a ser adotado como filho. É exatamente isso. Não é que você nasceu predestinado, e você, então, é um escolhido, mesmo que você não aceite, mas se você é predestinado, a graça vai atrair vocês. Não, todo ser humano, ele é vocacionado, ele é chamado, ele é convidado para que possa acolher a graça. E uma vez acolhido, todo aquele que acolhe tem essa destinação prévia, predestinação,
para ser um filho de Deus. Que maravilha, né? Também outro aspecto da redenção é o perdão. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Redenção e perdão estão vinculados de forma muito íntima. O discernimento, ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimentos. Não é para você estar indo, será que eu sou salvo, será que eu não sou salvo? Se você acolheu o convite amoroso do Pai e você foi adotado como filho, e como filho você está com seus pecados perdoados, em condições de viver uma nova vida livre da condenação do pecado na presença do Pai. Quinto aspecto, a comunhão, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Para que você foi redimido? Para que eu fui redimido? Fui redimido para viver em comunhão com todos e todas que acolhem da mesma forma o convite amoroso do Pai, para formarmos essa comunidade de fé constituída por aqueles que foram acolhidos pela graça de Deus, redimidos de todo o seu pecado. Sexto aspecto, há uma garantia que o Senhor dá. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Essa ideia de que o Espírito Santo é quem está na gestão da obra da redenção é algo magnífico, porque não é uma questão somente de racionalidade, de eu fazer uma escolha, de eu entender a teologia. Não, é uma questão da obra do Espírito, porque é o Espírito quem convence, é o Espírito que fortalece, é o Espírito que nos anima, que nos enche de vida para vivermos debaixo da graça do Senhor em plena liberdade. Então, a pergunta que fica para nós é: de que maneira podemos compreender o modo como Deus opera a redenção? Como é que isso se dá na nossa vida? Veja o que Paulo diz sobre isso. Em primeiro lugar, precisamos entender que o homem, o ser humano, nós como pessoas, fazemos parte de um projeto divino maior. A criação do homem não é uma criação única. Ela está dentro de um conjunto maior de Deus, que é o da criação de toda a natureza, de todo o universo. O homem é parte desse projeto. Aí a gente pode até pensar, mas o homem pecou porque ele é imperfeito. É verdade, o homem é imperfeito mesmo, ele é incompleto, mas foi preciso que acontecesse isso, para que o amor de Deus pudesse ficar evidenciado. Somente um Deus que ama poderia dar ao outro, à sua criação, a liberdade de escolha. E o ser humano escolheu pecar, evidentemente. Né? Então, dentro do projeto divino, o homem foi criado do jeito que ele foi criado, livre para escolher, racional, com liberdade de compreensão, de entendimento, de maneira que nós somos indesculpáveis. O pecado na nossa vida é sempre indesculpável. E isso é parte desse projeto divino. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Foi assim que Deus pensou: pastor, explica para mim. Eu não posso explicar o que Deus queria. Um dia, quando estiver lá no céu, aí a gente pergunta para ele: mas Senhor, por que o Senhor fez o homem capaz de pecar? Com liberdade para pecar. Por que o Senhor fez isso? Aí a gente vai tirar as nossas dúvidas. Mas foi isso, exatamente isso. Fomos criados com uma certa característica. Era plano de Deus, que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A humanidade é um projeto que falhou, não resta a menor dúvida. O pecado corresponde ao modo como nos desviamos desse projeto divino inicial. E a natureza toda sofre a consequência dessa escolha humana. O segundo aspecto é o fato de que o projeto de Deus
se concretizou na pessoa de Jesus. Mas cadê o homem perfeito? O homem perfeito é Jesus Cristo. Aliás, na carta aos Romanos tem um jogo de palavras muito interessante do apóstolo Paulo, que fala de Adão como o primeiro homem e fala de Jesus como o segundo humano, que é o humano perfeito. Adão é o humano falho, o humano que pecou, o humano que usou da sua escolha para pecar. Jesus não. Jesus é o humano perfeito, que fez a escolha certa de viver para a glória de Deus, de viver segundo a vontade de Deus, de cumprir o projeto de Deus para toda a humanidade na sua própria vida. Esse é o aspecto da redenção. Por isso que Jesus se tornou, como diz na carta aos Hebreus, o Cordeiro perfeito, aquele que deu a sua vida em resgate de todos nós. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Foi Jesus, na plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas 4:4. Foi na plenitude dos tempos que o Senhor se manifestou e viveu de uma tal maneira que a sua obra redentora valeu para toda a humanidade. Porque a humanidade se desviou do projeto inicial, precisamos da mediação de Jesus Cristo, o Deus que se fez humano, para nos mostrar, nos ensinar e nos guiar no sentido de nos tornarmos os humanos que Deus gostaria que fôssemos. Essa é a essência da obra da redenção. Deus se fez como um de nós na pessoa de Cristo, para que nós fôssemos como Ele na pessoa de Cristo. Deus criou o homem com um propósito definido. Qual era o propósito do homem? Verso 4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Era isso, você viver diante do Pai, como aquele que vive de acordo com a criação que ele te deu. Não há nada que envergonhe mais o pai do que um filho que o desobedece. E nós todos nos tornamos filhos da desobediência. Vivemos de acordo com o que nós queríamos. E assim foi durante toda a existência da humanidade e muito provavelmente vai continuar assim até Jesus vir buscar aqueles que são seus. O que nós precisamos fazer é reconhecer que nós podemos viver diante de Deus de forma santa e irrepreensível, na pessoa de Cristo. Como humanos, não deu certo. Isso falhou. Mas na pessoa de Cristo, em Cristo, podemos ser os humanos santos e irrepreensíveis na presença do Pai, sem sentirmos vergonha da nossa condição. Existe um propósito para a humanidade. Entretanto, ele só é exercido quando há liberdade. Não se trata de um determinismo absoluto. Você faz isso, vai acontecer aquilo. Não. Na palavra de Deus não existe o aspecto determinista. Quer dizer, até existe porque a gente vive esse conjunto misto entre determinismo e liberdade. De tal maneira que o determinismo nunca é absoluto, mas um exercício em que a nossa liberdade está em questão. Está em questão. Em último lugar, é preciso lembrar que a noção da Trindade aqui aparece de forma muito clara na obra da redenção. A obra da redenção revela a Trindade. A obra da redenção revela a Trindade. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no verso 3. E no verso 13 diz: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Se você vê toda a estrutura narrativa, as três pessoas da Trindade estão ali presentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque essa é a característica da obra da redenção. Deus estava em sua plenitude, agindo na pessoa de Cristo, através do seu Espírito, para alcançar gente como eu. De tal maneira que a obra da redenção, então, revela a Trindade divina, porque ela está presente em toda a
obra da redenção. Bom, eu queria apresentar um aspecto que eu gosto muito quando eu estudo a carta aos Efésios, quando eu trabalho esse conteúdo para mim, pessoalmente, eu não posso deixar de olhar a dinâmica litúrgica desse texto. Há uma poesia que era ligada a uma canção que era entoada pela igreja primitiva. Eu não sei que cântico era esse, mas a estrutura é de um cântico. Há uma forma que Paulo utiliza, uma forma literária que Paulo utiliza, que chega a ser poética, em que ele vai falar sobre a obra da redenção de maneira que pudesse ficar memorizada pelos crentes, pelos irmãos da igreja. Vocês sabem que no primeiro século não havia ainda um exemplar da Bíblia para cada pessoa, como nós temos, não é verdade? Mas o texto foi escrito de uma tal maneira que, uma vez lido para a comunidade, ele tivesse uma certa sonoridade, uma musicalidade, para que ficasse gravada na memória dos ouvintes. Então, essa musicalidade ela é muito importante. E eu queria apresentar a vocês como que essa musicalidade constitui o cântico primitivo, o cântico da igreja. Hoje nós temos os nossos cânticos em nossos cultos. E ela tem uma característica, a música evangélica, a música de adoração das nossas igrejas, elas têm uma característica. E na época do primeiro século também havia uma musicalidade, havia uma liturgia que dominava as celebrações. E esse texto de Efésios, de 3 a 13, apresenta uma estrutura dessa musicalidade do primeiro século, dos primeiros cristãos. Vejam só como isso se dá. A estrutura narrativa usada por Paulo é semelhante a uma poesia que estava relacionada com a liturgia da igreja primitiva. Era um canto dividido em 3 estrofes e um estribilho. Quem conhece letra de música sabe direitinho do que eu estou falando. Então nós vamos ver quais são essas estrofes. Nós temos a primeira estrofe, que fala do Deus Pai, que planejou e realizou a nossa redenção. Tudo foi pensado por Deus. Deus, ele elaborou cada processo, desde a criação até hoje, até mesmo na consumação dos séculos. Ele pensou em tudo. E como que ele fez isso? Olha como é que o apóstolo Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Primeiro estribilho, primeira estrofe, aliás. A segunda estrofe já vai falar da obra de Jesus Cristo. O que Jesus, como Filho de Deus, o unigênito do Pai, fez? Jesus tornou possível o propósito divino de resgatar o humano perdido. Ele tornou isso possível. Parece que havia uma conversa lá antes da criação, antes de tudo ser formado. Deus coloca os seus planos para as demais pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando. E aí, então, o Pai diz assim: olha, eu vou criar uma pessoa conforme a nossa imagem e semelhança, capaz de fazer escolhas, livre, totalmente livre. E aí o Filho indaga: mas se ele for livre, ele pode até cometer alguma coisa errada? Ele pode mentir? Ele pode querer coisas maiores? Pode querer ser igual a gente?
Aí o pai diz: pode. Aí o filho argumenta: mas se ele fizer isso, ele está perdido, porque ele não tem condições de fazer as mesmas coisas que nós fazemos, de agir como um Deus. Ele seria uma tragédia. Certamente, o dia que ele fizer isso, ele vai morrer. E aí, se ele morrer, diz o filho, vamos perder toda a nossa criação? Sim, corremos todo o risco, a menos que alguém vá lá resgatar. E o filho rapidamente responde, ainda antes da criação, eu vou. Eu vou. E o Espírito Santo, que está ouvindo ali aquela conversa entre o pai e o filho, diz, eu estou junto com você. Eu estarei contigo o tempo todo. Que maravilha, né? É uma conversa que eu acho que, não sei, pode ser que a minha licença de uma heresia por semana, lembra disso, meus irmãos? Pode ser que a minha licença de uma heresia por semana tenha dado liberdade demais para mim. Mas eu penso nisso, de que Deus, antes de tudo, criou todas as coisas, já pensando no final. As coisas últimas não são últimas, elas na verdade são penúltimas, porque foi lá no começo que tudo foi pensado. Então Jesus Cristo tornou possível essa obra da redenção dessa criatura que se perdeu de si mesma. Diz Paulo assim na segunda estrofe: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Tem ainda uma terceira estrofe, que é a obra do Espírito Santo, aquele que está presente, aquele que gera vida, é a garantia dessa obra redentora que há em Cristo Jesus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Aí vocês, amém, glória a Deus, que lindo, que hino lindo, pastor, vamos cantar. Não, ainda tem um estribilho. O estribilho diz, para o louvor da sua glória. Por que Deus fez isso tudo? Para o louvor da sua glória. Para que toda a sua obra, desde a criação, pudesse ganhar significado, sentido, pudesse dar esse sentido de unidade, de comunhão de todas as coisas, como se fosse uma grande obra resgatadora do ideal inicial de Deus lá na criação. Por isso que eu entendo, meus irmãos, que a teologia, ela não começa com a queda. Ela começa com a criação. Nós precisamos de uma teologia da criação. A teologia da queda nós já temos, já sabemos que a queda está dentro desse processo. Mas antes disso tudo, houve um projeto, um plano criador, e é disso que devemos nos ocupar. Bom, para concluir a nossa palavra, que eu acho que foi muito cabeça hoje, foi muita teologia para um primeiro momento, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Não se assuste, é preciso a gente entender isso, que é por causa desse plano de Deus que existe a obra da redenção. Então, a obra da redenção está relacionada ao resgate da condição total, integral da criação de Deus. Isso implica a restauração da dignidade humana, mas também de todo o sentido da criação de todos e todas que estão ameaçados
por causa dessa condição de perdido que nos encontramos. Deixo com você esse texto maravilhoso do versículo 4. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, para vivermos na presença dele. Todos nós podemos viver isso. Ah, mas eu pequei. A graça foi exatamente para isso, para que você fosse redimido de toda culpa e não tivesse vergonha de viver do jeito que é na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, pela mensagem do texto da palavra de Deus que nós lemos hoje, pela maravilhosa obra da redenção que nos alcançou e que nos fez parte do teu projeto criador. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. E, ó Deus, ajude, Senhor, para que nós possamos ser pessoas que reconhecem essa obra e que adoram e celebram o Senhor pela grandeza do teu gesto amoroso em alcançar gente como a gente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos assim ao final da nossa primeira aula, né? Estaremos dando continuidade nos próximos domingos e eu convido você a nos acompanhar todos os domingos às 10 horas da manhã no nosso estudo bíblico à distância. Às 18 horas, nós teremos a transmissão da primeira mensagem da série sobre família. Esse mês de maio é o mês da família em nossa igreja. Então eu preparei uma série de mensagens para falar sobre conflitos familiares. Quem nunca, enfrentou conflitos em família? Mas se o conflito se aloja de tal maneira que fica insolúvel ou impossível a convivência entre os familiares, o que fazer? O que fazer quando o conflito se estabelece na vida da família? Nós vamos fazer estudos no livro de Provérbios. Será importante você acompanhar. Então, todas as nossas mensagens durante o mês de maio vai tratar sobre conflitos familiares baseados no livro de Provérbios, ok? Convido você a assistir essas mensagens. Começa hoje às 18 horas. Bom, eu tenho uma palavra a dar aos nossos irmãos e irmãs de nossa igreja. Olha, meus irmãos, tem uma notícia boa para todos nós. Nós estamos trabalhando junto com o pastor Daniel Rangel, da Igreja Anglicana de Icaraí, os entendimentos para nós compartilharmos o mesmo espaço. Então, assim que for possível, nós já retomaremos as nossas atividades presenciais. Nós queremos retomar as atividades presenciais de nossa igreja. E chegamos a um ponto de entendimento, junto com o pastor Daniel, de que será possível a gente fazer isso juntos. Ele também tem dificuldade de se reunir com a sua comunidade de fé. Mas eles encontraram uma solução e nós estamos partilhando dessa mesma solução. Esteja em oração mesmo. Nós, para os próximos dias da semana, vamos divulgar isso melhor. Vamos combinar no final deste mês um culto de consagração de um novo espaço para que as duas igrejas possam se reunir e também estaremos retomando, divulgando nossa agenda de retomada das atividades presenciais. Até lá, continuamos com as nossas mensagens através do canal do YouTube, sempre aos domingos, às 10 horas, Escola Bíblica, Estudo Bíblico à Distância, e às 18 horas, a transmissão da mensagem. Conto com as orações de vocês. Será muito importante ter a cooperação de todos e todas, mas, acima de tudo, termos vocês orando junto conosco. Amém? Deus abençoe este domingo em família para cada um de nós.